Salve, salve, turminha! Vamos lá começar segunda-feira com um sorriso no rosto, né? Animados com um sorrisão no rosto, porque, enfim, é sempre bom ganhar um Grenal, ainda mais um Grenal como foi o de sábado no Beira-Rio, né? Com o Beira-Rio lotado, enfim, com uma grande vitória, o time jogando muito melhor que o adversário, né? E, sobretudo, a gente vendo carinhas tristes, né? É divertido, né? Aquela carinha triste. Enfim, vamos lá. Em nome de KTO, né, Dona Mil? Onde a diversão acontece, onde tu usa o cupom BSB EHS para obter 20% de bônus no primeiro depósito, jogando sempre com responsabilidade e site para maiores de 18 anos, não esqueça jamais disso. Vamos lá. Bom, já disse que o Inter tem a liderança de um triunvirato, né? Roger, Paixão e D'Alessandro. Pois são, acho que um complementa o outro. E eu queria falar do D'Alessandro nesse Grenal. Enfim, desde a chegada, literalmente desde a chegada da delegação ao Beira-Rio, né? O Roger mesmo contou essa história, né? Que o D'Alessandro pede para o ônibus não entrar no garajão aquele. No Beira-Rio tem dois garajões, né? Um para o ônibus do Inter, um para o time adversário. E daí tu entra lá o ônibus entra no garajão, imagina, para caber um ônibus, né? E aí os jogadores, no que a porta do ônibus abre, eles já entram direto no vestiário, no corredor que leva ao vestiário. Pois bem, o que o D'Alessandro fez? Ele pediu que o ônibus parasse na entrada, né, que não entrasse na garagem, que entrasse, né, Oliver, na entrada onde estavam os torcedores esperando o desembarque, a chegada dos jogadores, na verdade, né, no ônibus do Inter, e que os jogadores descessem e passassem no meio praticamente da torcida, né, para sentir o calor. O D'Alessandro foi uma espécie de arroz de fogo particular nesse pedido dele, né? Por quê? Já que era dia, não tinha arroz de fogo, né? O arroz de fogo, o efeito dela é à noite, né? Já que era dia, então, bom, que o arroz de fogo fosse pelo menos o calor da torcida, né? Incentivando os jogadores ali na chegada, e foi isso que aconteceu. Os jogadores desceram do ônibus, já sendo saudados pela torcida, enfim. O Roger até brincou, o que tá vendo? Tá dando briga aí? Não, era o D'Alessandro gritando pro motorista parar o ônibus um pouco antes, né? Para, cara, imagina. A cena deve ter sido divertida. Mas, enfim, o D'Alessandro vem se tornando uma figura ainda mais importante no Inter. Ele é o último grande ídolo do Inter, né? O último não, mas o mais recente grande ídolo do Inter, e tem demonstrado isso dia a dia, jogo a jogo, né? No Clássico Grenal ele entrou junto com o aquecimento dos jogadores, né? Como sempre faz, começou a incendiar a torcida. Depois, no gol, tem o vídeo do colega Lucas Dias, ele enlouquecido, batendo no vidro da cabine, comemorando o gol do Borré. Enfim, um apoio, um suporte psicológico, mental e moral muito forte para esse time. Não é nem comparar com o Magrão, que, né, tudo que aconteceu, enfim, mas era outro estilo também. Mas o D'Alessandro traz pro vestiário do Inter esse complemento, né? O Roger é um cara mais cerebral, né? Um cara mais estudioso até, né? Do que sanguíneo, um cara mais cerebral do que sanguíneo, né? E o D'Alessandro não, o D'Alessandro é aquele coração, né? Puro coração, é fígado, aquela ira toda, né? Aquele fogo que ele tem dentro ali. Tanto que na foto do Alan Patrick, a selfie do Alan Patrick, ele tá enlouquecido comemorando com os jogadores, né? E tá fininho, daqui a pouco ele podia seguir jogando se ele quisesse. Mas enfim, confesso que o D'Alessandro tem me surpreendido, a competência dele tem me surpreendido como líder de vestiário, como chefe de vestiário também. Afinal de contas, ele é chefe dos jogadores, né? Porque no Cruzeiro a gente não tinha muita noção de toda a capacidade dele pro trabalho, porque, enfim, a distância, e o Cruzeiro também, para ele, é uma casa estranha, né? Não era a casa dele, que é aqui no Beira-Rio. Afinal de contas, é onde ele conhece a torcida, conhece os jogadores, conhece o vestiário, conhece os funcionários, conhece todo mundo. Então, o D'Alessandro tem sido uma peça fundamental para esse Inter do Roger Machado. Como eu disse, um complemento. O Roger é um cara cerebral, o Paixão também, o incentivador, o cara do pensamento positivo, um cara positivo sobretudo, né? Um cara zen, mas com pensamento sempre elevado. E o D'Alessandro vem com toda essa fúria dele, que é algo necessário também no futebol. Então por isso que eu digo que é um triunvirato. Roger, Paixão e D'Alessandro. E parece ser uns caras que estão casando muito bem, e o grupo gosta muito disso, né? O grupo gosta muito dessa união deles. Dá para ver nisso, e talvez por isso aí esteja o segredo de um Inter que há 10 jogos está invicto e que ruma a passos larguíssimos para a fase de grupos da Libertadores. Para a fase de grupos da Libertadores, tenho convicção disso. Convicção. Reloginho na tela, por favor, meu caro Marcelinho Benfica, por gentileza, que vamos seguir falando de coisas boas aí nessa segunda-feira, e vocês começam a semana com
um sorriso largo no rosto, né? Vamos lá, então, reloginho na tela, por favor, para aqueles 5 segundinhos, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal também, e hoje, 21 horas, temos nossa live. Bora lá. Vamos lá, turma, aquela força, obrigado. Bom, ontem a classificação do Flamengo, a final da Copa do Brasil, trouxe para o Inter 2 grandes notícias. A primeira, o Flamengo na final da Copa do Brasil, a esperança de título para o Flamengo, fazer o quê? Tem que torcer para os caras, por quê? O Flamengo hoje pode abrir mais uma vaga à fase de grupos da Libertadores. Talvez o Inter nem precise, mas é aquela pólice de seguro. É uma pólice de seguro para o Inter ali, de repente o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil e abrir mais uma vaga. Ademais, a outra boa notícia é a seguinte: as finais da Copa do Brasil serão dias 3 e 10 de novembro. Ou seja, os próximos 2 adversários do Inter, Atlético Mineiro e Flamengo, estão envolvidos nessas finais da Copa do Brasil. Dia 3 e dia 10 de novembro. Pois bem, Inter e Flamengo no Beira-Rio é dia 30 de outubro. Ou seja, o Flamengo não vai arriscar nenhum de seus titulares, nenhum de seus jogadores importantes jogando aqui em Porto Alegre. Capaz de vir com o Sub-15, aquele que foi derrotado pelo co-irmão aqui recentemente. É certeza de vitória? Claro que não, mas é bem melhor do que enfrentar o Pedro Henrique, o Gabigol e companhia, né? Vamos combinar, Gerson e Arrascaeta. É bem melhor, né? Claro que tem que fazer por onde. E a outra boa notícia, que, além dessa, que os dois envolvidos, dia 26, agora sábado, o Inter enfrenta o Atlético Mineiro. Pois bem, o Atlético, nesta terça-feira, ou seja, amanhã, recebe o River Plate pela Libertadores, semifinal, jogo 1, jogo de ida da semifinal. Sábado pega o Inter lá em Minas, e na outra terça já, sábado, terça, tem o River e no Monumental de Nunes. Então é outro time que não vai colocar Hulk, não vai colocar Paulinho, não vai colocar Scarpa, não vai colocar Arana, não vai colocar nenhum jogador importante em campo, para não arriscar perder os caras, né? Afinal de contas, o jogo é em Nunes, terça-feira. Ou seja, 2 grandes notícias. Os 2 próximos adversários do Inter são adversários de peso, não é Atlético Goianiense e Cuiabá. Estarão envolvidos em competições, em Copas. Com isso, não utilizarão seus principais nomes contra o Inter. Uma baita notícia. Repito, não é certeza de vitória, claro que não. Mas o Inter tem que fazer por onde e o Inter não pode se queixar, né? Imagina se ganhar os 2 jogos, os próximos jogos contra Atlético fora e Flamengo em casa, que é o jogo aquele atrasado ainda no primeiro turno. Bom, aí sim, gurizada, podem fazer a faixinha aquela Libertadores 2025, eu já sabia, porque o Inter vai para a fase de grupos da Libertadores. Então, a partir de agora é fazer uma boa semana de treinos, volta Maia, volta Fernando para começar o jogo também, e o Inter buscar a vitória em Minas contra um time de suplentes do Atlético Mineiro, e depois receber o Flamengo aqui no Beira-Rio também com um time de suplentes. Então é hora de pensar sim que nos próximos 6 pontos a gente tenha totais condições de fazer 100% de aproveitamento e seguir rumo à fase de grupos da Libertadores por nossas próprias forças. Tá bem, turminha? Nos vemos logo mais. Espero vocês na Grenal também. Beijos, boa segunda. Tchau, tchau.